Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Vamos esperar um pouquinho até entrar mais pessoas. Heloísa, Almir, Brunão, lá de longe. Graças a Deus, Bruno. Sim, Pri, vamos começar? Eu vou colocar você também aqui, Pri. Pri, eu coloquei você, vê se... Isso, tamo junto, Pri. Tudo bom? Tudo bem, Vou pastor? aprender, vou aprender ainda, tá? Precisamos aprender mais ainda a língua de sinais. Tô precisando. Eu falei parte da tua turma lá, das suas aulas. Sim. Seu Lucas, cadê o Guilherme, Lucas? A pastora Patrícia chegou também aí, que bom. Tô legal. Nós vamos meditar um pouquinho hoje, irmãos, no Salmo 46. Esse é o salmo que nós escolhemos para a noite de hoje, para compartilharmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Vamos orar, fazer oração inicial, para a gente conversar. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te exaltamos, nós te bendizemos pelas suas maravilhas, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Pai, que são tempos difíceis, mas que o Senhor está conosco, Deus tem estado conosco, tem sido um tempo também para buscarmos mais a tua face, buscarmos mais a tua palavra, de entender o que o Senhor quer para nossas vidas nesse tempo tão difícil, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor tem sido nosso refúgio, nosso socorro e nosso auxílio bem presente, ó Pai. Seja conosco, Senhor Deus, nós vamos fazer menção da tua palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O Salmo 46, ele tem 11 versos, então eu vou ler o todo por completo, depois nós vamos falar um pouquinho, algumas partes, né, dele. Ele fala o seguinte, a partir do verso 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estourem suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor e seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Sabem que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte. Deixa eu chamar de novo aqui a Pri, que eu acho que caiu alguma coisa aqui. Deixa eu tentar chamá-la de novo. Que ela está transmitido para os surdos, com Libras. Vamos aguardar a Pri entrar de novo. Isso, tá de novo a Pri aí com a gente aí, tá voltando aí. A história, ela não deve entender que esse Salmo 46, ele foi escrito depois de um tempo, né, de luta, depois que o Senhor deu a vitória a Israel diante de seus inimigos. Na verdade, o Salmo ele é um culto de louvor ao Senhor, porque eles estão celebrando a grande experiência que eles tiveram com o poder de Deus. Antes de acontecer a batalha, eles estavam totalmente ansiosos,
estavam prontos para lutar, mas estavam preocupados porque não sabiam como tudo iria se acabar, como tudo iria terminar. Mas interessante que diante de todo aquele alvoroço, de todo aquele tumulto, aquele medo, de toda a incerteza que veio antes da batalha, Deus vem com a palavra e ele põe fim a toda inquietação. Ele fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse texto ele nos traz 3 revelações importantes. Primeiro, confiança nas aflições. Segundo, estabilidade diante dos inimigos. E terceiro, paz no lugar de guerra. Então, eu quero dividir esse salmo em 3 partes. Então, vamos começar primeiro. Na primeira parte, que vai ser do verso 1 ao verso 3, eu vou repetir de novo ele, que fala o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que destroem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Por mais que o século presente tente provar o contrário, Deus ele não mudou. Ele permanece o mesmo, ele tem um povo, ele tem uma igreja, na qual ele protege como um refúgio, ele é nosso refúgio. O fato de ser proteção deve produzir em nós confiança e coragem em meio às aflições, tribulações que iremos passar. E agora, no momento, estamos passando por uma. O salmista diz que ainda que haja um terremoto, que ainda que haja um tsunami, diante de catástrofes que provocadas ou naturais, Deus ele vai estar sempre presente. Não como aquele que vai causar tribulações, não como um causador, mas vai estar presente como um ajudador, que pode nos livrar de qualquer situação de medo, de qualquer situação de temor. Mesmo diante de uma tempestade, ele vai estar presente, sendo refúgio, fortaleza e o auxílio bem presente. Então, por que temer ou recuar diante de dificuldades que vão passar com certeza, não temos como fugir? É muito bom servir a Deus e ser obediente quando tudo vai bem, quando a família vai bem, quando a saúde está boa, quando estamos com dinheiro no bolso. Mas nem sempre vai ser assim. Nós não temos o controle de tudo, amados irmãos. Nós estamos diante de uma pandemia que tem fechado as pessoas dentro das suas casas, nós temos que tomar todos os cuidados possíveis, mas mesmo assim, não sabemos como iremos sair dela. Não sabemos como vai ser daqui a 30 dias. Não sabemos como iremos pagar nossas contas. Não sabemos como iremos trazer comida para dentro de casa. Não sabemos se iremos perder algum ente querido. Mas é preciso que nessas horas ruins, quando tudo estiver um caos, eu preciso entender. E eu preciso trazer à memória. Irmãos, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A um Deus poderoso, que criou os céus e a terra. Um Deus soberano, que é capaz de acalmar qualquer tempestade. Um Deus que abriu o mar. Um Deus que é capaz de fazer a montanha se mover. Esse mesmo Deus, ele é capaz de acabar com essa crise pela qual nós estamos passando. E nisso, com certeza, o nome do Senhor vai ser louvado. Deus nunca prometeu aos seus filhos uma vida sem dificuldades. Eu não vejo nenhuma passagem bíblica que Deus fala que nós não teremos dificuldades, que nós não passaremos por tribulação. A sua promessa foi o seguinte, que nós realmente teríamos tribulações, mas que ele sempre seria e sempre será o nosso refúgio,
fortaleza e socorro bem presente. A segunda parte desse texto, importante também de ressaltar, eu vou repetir, vai do verso 4 ao verso 7, que eu quero ler com os irmãos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre bem segura. Essa parte inicial desse bloco de versos, ele dá um estudo aí para mais de um dia. Mas vamos tentar resumir um pouquinho sobre o que o salmista quer dizer. E talvez o salmista aqui não tenha noção da voz profética que existe em seus versos. A habitação de Deus não são templos, não são casas feitas por mãos humanas. O Senhor nosso Deus, ele decidiu habitar no ser que ele criou, no homem que ele criou, eu e você que está me ouvindo, está me assistindo. Mas isso foi a partir do momento que eu decidi ser casa de Deus. É uma decisão minha ser casa de Deus. 1 Coríntios, no verso 3, do capítulo 3, verso 16, se eu não estou enganado, fala: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? O Espírito Santo, ele habita em nós. O Senhor Deus, ele habita em nós. O verso 4 declara: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, que alegram a morada de Deus, que nos alegra. E esse rio é o Espírito Santo, querido. Porque nessas horas difíceis que estamos passando, somente o Espírito Santo, ele é capaz de nos dar pleno contentamento. Sabe o que é isso? Ter pleno contentamento em Deus é ter confiança que ele está conosco em meio às tribulações. É poder, mesmo com dificuldade, você chegar agora à noite, poder dormir e saber que o Senhor está aguardando. Nesse Deus, nós podemos confiar plenamente. Um Deus que nos dá certeza de que mesmo que o dia venha a ser tribulento, se eu posso usar essa palavra, mas que a noite vai ser tranquila. Ou mesmo que a noite venha seguida de choro e de tristeza, haverá um amanhecer. Haverá um amanhecer. E nesse amanhecer, Deus, ele vai nos dar solução. Haverá um novo amanhecer para esse tempo de crise. Haverá um novo amanhecer para esse tempo de incerteza. E nisso Deus será louvado. E nisso Deus vai ser glorificado. Não temos como mensurar o tamanho do poder de Deus. Porém, o salmista fala o seguinte: mediante a sua palavra, mediante a sua palavra, a terra se derrete. Da mesma forma que o nosso Deus diz, haja, e criou tudo, criou o céu, criou a terra, basta uma única palavra para que tudo venha ser transformado em nada. Amados, isso é importante nós pensar um pouco sobre isso. Não importa o quanto uma nação, o quanto um presidente, o quanto um chefe de Estado tenha ou acha que tenha de poder, não importa o tamanho o poder do seu arsenal bélico, não importa como é o seu tesouro financeiro, para Deus, nada disso é importante. Estão vendo hoje. Estão vendo que pobres e ricos estão igualados. Pobres e ricos estão presos em suas casas com medo, enfrentando dificuldades, sem saber como será amanhã. Para Deus, nada disso importa. Isso não faz sentido para Deus, porque
ao som da sua palavra, ele pode dar uma ordem e tudo se acabar. A pandemia pode se acabar, a crise que eu estou vivendo pode se acabar, o medo que você está enfrentando hoje pode se acabar. Se Deus é a proteção do seu povo, a igreja ela terá estabilidade diante dos seus inimigos. Podemos sim, amados, em meio ao mundo caótico, em meio ao mundo paralisado, a um mundo acuado, nós podemos, nesse tempo, experimentar uma tranquilidade em Deus, assim como um rio calmo que alegra e traz estabilidade, assim o Espírito Santo ele traz estabilidade para a sua casa. Creia nisso, meu querido. O último bloco de versos que vai do 8 a 11, vamos ler agora. Fala o seguinte: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre forte. Deixa eu voltar com a Priscila aqui mais uma vez. Voltou a Pri? Misericórdia, Senhor, voltou. Misericórdia, Senhor. É luta, mana. É luta. Fica oração aí, povo de Deus. Fica oração aí, por favor. Então, nós acabamos de ler o último bloco de versos, que é do 8 a 11. E eu vou repetir só o verso 8, fala o seguinte: venham e vejam as obras do Senhor e seus feitos estarrecedores na terra. Tem uma outra versão que eu gosto muito, que fala o seguinte, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu gosto mais dessa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como Deus é a proteção do seu povo, a igreja ela precisa ser um local de paz, amados, não um local de guerra. Eu quero frisar muito isso nessa noite. A igreja, que somos nós, eu e você, ela precisa ser um local de paz e não de guerra. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12, ele fala o seguinte: que a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Então, esses são os nossos inimigos. Frise bem isso. Esses são os nossos inimigos. Principados, potestades, dominadores do mal, deste mundo tenebroso, nas forças espirituais do mal. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Só um pouquinho só. O Silfane disse que meu rosto está mal aparecendo. É somente ele ou está todo mundo assim? Ficou bom agora, Sil? Então tá bom, valeu. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Só pensar. Muitas vezes, parece que nossos inimigos eles assumem formas humanas. Com CPF, endereço, conta no Facebook e no Instagram. É ou não é? Esses que parecem ser inimigos, eles vêm nos acuando, eles vêm trazendo irritação e quase nos leva a pecar. Mas eu espero que só fique
no quase levar a pecar. Mas eu queria falar com você sério nesse momento. Mediante a todos esses ataques físicos que estão sofrendo e espirituais, e todos aqueles que enfrentamos no dia a dia, porque os ataques continuam, nós somos convidados a olhar para Deus, a somente para Ele. E ele fala o seguinte: venham, 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 vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras. Ah, meus amados irmãos, ele manda a gente aquietar, ficar quieto e saber que ele é Deus. Ele não vai acabar com a guerra e trazer paz destruindo pessoas. Não é dessa forma que vai acontecer. Ele vai acabar com a guerra e trazer paz destruindo as armas do inimigo, dos quais o relato em cima. Algumas guerras, elas são feitas e são lançadas dados inflamados de calúnias, difamações, enganos, traições e outras coisas mais que vêm para tirar a paz. Mas a destruição dessas armas malignas é um processo em Deus. Não é um processo com mãos humanas, é um processo em Deus. Aonde, segundo o texto, primeiro essas armas, elas são quebradas. Ou seja, elas são enfraquecidas. Depois elas são despedaçadas. Ou seja, elas são inutilizadas. E, por fim, elas são incineradas. Elas viram pó. Elas deixam de existir. É dessa forma que o Senhor irá dar cabo às guerras. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Antes de fechar, eu quero dar aqui um alô ao pastor Carlos Henrique, lá de Minas Gerais, que entrou. Um abraço, meu amigo, que bom que você está junto com a gente, que seja um tempo de muita busca do Senhor para vocês aí em Minas também, um tempo que estão reclusos também. Que Deus venha abençoar essa comunidade batista aí, meu querido irmão. Deus te abençoe, tá ok, queridão? Vamos fechar antes de nós orarmos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós chegamos agora ao coração do Salmo, onde pulsa mais forte. Todo texto, eu sempre gosto de, quando ler um texto, tirar o coração dele, aonde o texto pulsa mais forte, aonde a vida ali brota, me convida à experiência com Deus. Então, desse texto aqui, do Salmo 46, aonde me faz pulsar o coração, é aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor é sabedor de todas as coisas. Ele saberia que iríamos passar por esse tempo de crise. Lá na fundação, ele já sabia que teremos um tempo de incerteza, na qual a ciência, a princípio, não teria uma solução para nada. Ele sabia que nesse tempo nós ficaríamos inquietos, nós ficaríamos ansiosos, nós ficaríamos preocupados com as demandas da epidemia, da pandemia, com as demandas de comida, com as demandas das contas. Então, o Senhor, já sabendo tudo, ele propõe um exercício. Aquietai-vos. Parem de lutar. Rendam-se a mim. Silêncio, silêncio. Não se desesperem. Não entrem em pânico. Reconheçam que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Conta a história que Martim Lutero, o líder reformista, quando ele estava correndo perigo de ser condenado e queimado por causa de tudo aquilo que estava escrevendo e tudo aquilo que estava ensinando, ele compôs um hino chamado Castelo Forte. O Castelo Forte está na harpa cristã,
Depois você pode ir com calma, com a sua família, buscar em algum local esse hino e fazer desse hino um cântico para essa noite. E esse hino Castelo Forte, ele foi baseado no Salmo 46. Foi desse salmo que Lutero tirou forças para permanecer firme em sua posição de submissão à palavra de Deus. Ainda que a sua vida corresse risco, ele estava correndo risco de morte. Então, desde aquele momento, sempre que Lutero se sentia ameaçado por alguma dificuldade, ele logo gritava: vamos cantar o Salmo 46. Então nós precisamos, irmão, nesse tempo de crise, fazer igual Lutero, cantar o Salmo 46. Fazer desse salmo a nossa melodia. Fazer desse salmo a nossa oração. Você não precisa se desesperar. Aquietai-vos. Se aquiete. Converse com Deus. Conte para Ele a sua dor. Conte para Ele o que está acontecendo contigo. Conte para Ele que você está com medo. Conte para Ele que você não tem recurso financeiro. Com certeza, Ele vai ser o seu refúgio. Ele vai ser a sua fortaleza. Ele vai ser o seu socorro bem presente nesse tempo de angústia, nesse tempo de tribulação. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com a sua família nesse momento. Eu quero orar com os irmãos da SEM. Eu quero orar com os irmãos da de Minas, do pastor Carlos. Eu quero orar com o povo brasileiro nesse momento. Eu quero orar com a comunidade surda nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor. E sim, Pai, te agradecer, Senhor. Porque nesse tempo que nós estamos passando, nesse tempo que nós estamos vivendo e que nós não estamos entendendo, com certeza o Senhor tem um propósito nisso, Pai. E seus propósitos são maiores, Senhor. Não sabemos como iremos passar nessa crise, não sabemos como será os meses futuros. Mas nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra me ensina em todo tempo a te louvar. Mas também a tua palavra me ensina a clamar a ti, Pai. E nesse momento, Senhor, eu quero clamar a ti pelas pessoas que estão passando por dificuldades em todas as áreas. Clamo a ti pelas pessoas que estão doentes, ó Pai, com enfermidades diversas, Senhor. Quantos estão nesse momento em um leito de hospital, não só por causa do coronavírus, mas por outras enfermidades também, Senhor. Então eu te peço que seja um tempo de milagres, que seja um tempo, ó Pai, de cura, Senhor. Nós sabemos que muitas coisas têm acontecido conosco hoje, é por causa do pecado também da nação. É por causa do pecado, Pai, de um povo, Senhor. Mas eu te peço, Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Só o Senhor pode ser nosso auxílio. Só o Senhor pode dar cabo a essa pandemia, Senhor. Só o Senhor, ó Deus, só o Senhor, Pai. Eu te peço, bendito Espírito Santo, que possamos ter pleno contentamento em Ti. Que possamos dormir em paz e acordar confiando em Ti, mesmo que amanhã as notícias não venham ser boas, mas que possamos continuar crendo e confiando em Ti, Senhor, que é um Deus poderoso, é um Deus presente, é um Deus que cuida dos seus filhos, é um Deus que guarda a sua morada, que somos nós. Te pedimos, Pai, que vidas venham a ser poupadas, Pai. Te pedimos, Senhor, que console aqueles que perderam familiares, que estão passando por luta nesse momento, que estão, ó Pai, com o coração despedaçado, Senhor. Somente a Ti, na pessoa do Espírito Santo, pode trazer paz a essa família. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão.
Nós estamos fechando hoje a nossa live. E eu quero te lembrar o seguinte, que amanhã, às 10 horas, nós temos nosso culto online. Vai estar o pastor Silfarne, vai estar eu também, mais alguns pastores no templo, mas não vá para lá. Reúna sua família em casa, às 10 horas, e esteja conosco. E com certeza, também amanhã, o Senhor trará uma palavra de sustento, uma palavra de paz, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo para todos nós. Amém? Se abençoe você e sua família. E até amanhã, em nome de Jesus.